Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Ô, glória! Coisa boa é a gente chegar no lugar e a gente, antes de entrar pela porta, já ir sentindo a presença boa de Jesus. Grande foi a guerra para a gente chegar aqui. Talvez alguns de vocês também enfrentaram algumas batalhas, pequenas ou grandes, para também estarem aqui. Mas o inimigo perdeu mais essa porque a gente chegou. A gente chegou. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui neste lugar altíssimo, sendo boca do Senhor, que é uma grande responsabilidade, porque prestaremos conta. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no culto da família em família, porque essas meninas que cantam comigo, elas são minha família. Literalmente, a Priscila é minha irmã, meu cunhado, meu filho nos acompanha nessa noite. Há muito tempo ele não nos acompanhava e vai com a gente hoje. Quero agradecer pela vida do Rafa, que é o músico que a gente pegou lá da sede hoje para acompanhar a gente. Mas eu vou dizer uma coisa, gente, vocês são excelentes demais. É bom cantar com vocês. Quando eu vi ali o baterista fazendo a frase, chega, eu me animei. Esse aí é do meu, Jesus. Baterista pentecostal. Melhor músico é aquele músico que toca com empolgação, com a alma. Que ele entende que ele está fazendo ali é para o Senhor. E que tudo que ele faz é revertido em bem para a obra do Senhor. Tem gente que menospreza os músicos, mas a Bíblia chama a gente de tangedor. Porque os tangedores iam na frente de batalha. Que o Senhor levante cada um de vocês, não só em corpo, não só em qualidade musical, mas em espírito, para que vocês sejam tangedores desta obra, que ainda tem muito a crescer. Nem precisa do Espírito Santo para a gente saber que essa obra está em crescimento, e para saber que vai crescer ainda muito, muito mais. Por fim, eu quero agradecer a Deus pela grande honra que Ele me concede de todas as vezes em que eu vou ministrar, eu ter a presença do meu amado esposo comigo. Isso é uma grande dádiva. Eu conheço mulheres que passaram muitos anos na igreja orando para que os seus maridos fossem convertidos. E antes mesmo do meu ministério de louvor começar, antes mesmo do meu ministério da palavra começar, eu já tinha o meu esposo como um atalaia ao meu lado, guerreando comigo, sendo meu companheiro de verdade em todos os momentos. Deus te abençoe, meu amor, porque tu é um homem de Deus. E é melhor serem dois do que um, né? Quando um tá meio desanimado, o outro vai lá e sacode. Quando um tá animado demais, o outro vai lá e puxa. E assim a gente vai se ajustando. A palavra dessa noite, meus irmãos, está no livro de Salmo, capítulo 56, no versículo 11. Já foi lida. Se o irmão do telão tiver a versão NA para me ajudar, essa aí também dá certo, viu, irmão? Se for dar muito trabalho. Salmo 56, versículo 11. Quero pedir ao irmão tecladista que não me deixe só nesta peleja. Até para ler, até para estudar, eu preciso de música, porque senão eu não me concentro. Mas nós vamos guerrear hoje junto, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Salmo 56, versículo 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Amém? E graças a Deus. Quando o Cláudio passou o tema deste culto, quero agradecer você também, meu irmão, sua casa, a Raninha, seus filhos maravilhosos, Deus os abençoe. Obrigado pelo convite. Quando você me passou o tema, eu fui cavar um poço onde era o tema do culto. E ainda bem que eu cavei lá, porque o culto está realmente todo no tema da confiança, da confiança, da confiança. E para onde a gente vai se a gente não confiar no Senhor? E eu fui cavar esse poço aqui, meus irmãos, e eu fui estudar sobre os salmos. Porque na verdade os salmos, eles foram compostos, não foram para ser lidos, mas foram para ser cantados. Em algumas traduções vai ter a palavra selah, que significa uma pausa musical. Ou seja, os salmos, eles são cânticos. São uma coletânea de 150 orações, poemas, hinos de louvor e adoração a Deus. Também são conhecidos como saltérios, que em hebraico quer dizer louvores, e em grego
quer dizer canções. E esse poderoso livro, ele traz uma teologia simples. Ele diz apenas que a nossa vida e toda a criação devem glorificar aquele que nos criou. Toda glória e honra ao Deus Criador. Salmo é o maior livro que tem na Bíblia. Ele está bem no meio, ele é bem o coração. Algumas Bíblias ele não está mais no meio porque tem muito estudo, tem muito esboço, tem harpa, tem tanta coisa nas Bíblias agora, né? Tanto aparato. Aí às vezes o salmo fica meio deslocado. Mas a Bíblia, simples só. A Bíblia, quando você abrir mesmo no meio, o coração é um salmo. Ele é o maior livro que tem. E dentro desse maior livro, existe o maior capítulo de todos, que é o 119, com 176 versículos. E o menor capítulo de todos também, que é o 117, com apenas 2 versículos. Salmo é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O livro mais lido do mundo é a Bíblia. Dentro da Bíblia, o livro mais lido é Salmo. E dentro dos 150 salmos existentes, 73 desses salmos são de Davi. Ou seja, quase a metade. Por 2 livros não é a metade exata. Existem ainda outros 27 salmos que competem ali entre 9 autores. Mas os demais, os outros 50 são desconhecidos. Ninguém sabe quem escreveu. Então ainda pode ter sido de Davi. Ou seja, Davi ainda pode ter composto mais da metade dos salmos. Ela é uma coletânea milenar. O que é isso, meus irmãos? É uma coletânea que começou a ser composta ainda lá quando Moisés estava lá no começo escrevendo o Pentateuco, porque o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E ainda foi escrito no cativeiro babilônico, muito tempo depois. Então por isso que ele é milenar, porque ele alcançou 1000 anos. Hoje em dia, quando uma pessoa faz fama, ela faz fama com uma música só. Aí o pessoal corre para fazer um álbum para acompanhar a música que faz fama. Mas Salmo não é assim. Salmos são várias canções que foram juntinhas, foram postas na Bíblia. E graças a Deus pelos Salmos. Portanto, meus irmãos, se a Bíblia é a mais lida, se Salmo é o mais lido, e se Davi é um dos maiores autores de Salmo, podemos concluir que Davi é um dos homens também mais populares do mundo, mais conhecidos do mundo. E dentro desse Salmo 56, que é um salmo davídico, ou um salmo escrito por Davi, foi escolhido o tema confiança. E existem muitos fatores que podem produzir em nós confiança, mas eu destaquei para nós nessa noite apenas 2. O primeiro deles, que eu quero falar agora, é o fator conhecimento. Se você vai num oftalmologista e você está com um problema e com irritação forte no seu olho, está ficando preocupado. Aí você sabe, vixe, aquele oftalmologista bom está lá não sei aonde, eu vou lá naquele dia que ele está lá. Por quê? Porque você confia nele. Por quê? Porque você conhece. Quando eu era criança, a Assembleia de Deus em Pacajus foi a primeira igreja a ter um ônibus no estado do Ceará. E quem dirigia esse ônibus era o Hermelindo, que é um homem que já dorme no Senhor. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia os adultos falar assim. Às vezes a gente fazia umas viagens longe, perigosas. Eu ouvia os adultos dizendo assim: não, é o Hermelindo que está dirigindo. Pode dormir. Aí o pessoal dormia porque era o Hermelindo que estava dirigindo. Aí o que é isso? A gente conhece, portanto a gente confia. Então a gente descansava quando era o Hermelindo que estava dirigindo. E às vezes a gente tem um amigo que a gente está precisando de uma ajuda. Um amigo que está precisando. Às vezes a gente está precisando de uma palavra e a gente tem aquele amigo que tem a palavra, a gente vai lá porque a gente conhece ele. Então a gente confia que através dele o Senhor vai ministrar o nosso coração. E isso foi o que Davi quis falar nesse salmo. Portanto, eu quero discorrer com você sobre a vida de Davi. Lá no livro de 1 Samuel, você não precisa abrir porque eu não vou ler, vou apenas citar que eu quero correr aqui com o tempo. Mas vamos começar a partir do capítulo 16. Lá no capítulo 16, foi o começo de todas as coisas para a vida de Davi. Foi o começo onde Samuel foi ordenado pelo Senhor para ir ungir um novo rei de Israel, visto que o Senhor já tinha rejeitado Saul. Aí Samuel faz o quê? Escondido. Chega lá discretamente, chama a família de Jessé para ir ao sacrifício com ele, mas a finalidade dele era ungir um novo rei. E passaram os 7 filhos de Jessé diante do profeta Samuel, e o Senhor ainda dizia assim: não é nenhum desses aí não, porque você está olhando por fora, mas eu vejo por dentro. Então pergunta se ainda tem mais. E ele perguntou e tinha e faltava só um, que era o menorzinho, provavelmente o mais incapaz,
O pequenininho, aí mandaram chamar o pequenininho. Todo mundo se assentou à mesa quando o pequenininho chegou. E naquele dia, um pequenininho foi ungido rei. Depois disso, no capítulo 17, acontece que Jessé manda Davi ver como é que estão os seus irmãos, porque eles estão na guerra. Mas nessa guerra havia um gigante do outro lado gritando, pedindo para ir um combate de 1 contra 1, para que quem vencesse dominasse sobre a outra nação. E quando Davi chega lá e ele vê aquele gigante, Davi chega lá e pergunta assim: quem é esse gigante? Sim, igreja. Em momento nenhum você vai ver Davi na Bíblia perguntando quem é esse gigante. Sabe por quê? Porque Davi nos ensina a descredibilizar o inferno e descredibilizar a potência do inferno quando ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Davi era pequeno, mas não era doido. Ele sabia que o homem era gigante. Mas sabe o que ele diz? Quem é esse incircunciso? Sabe o que ele diz quando ele diz incircunciso? Quem é esse fora da aliança? Quem é esse que não está debaixo da bênção do nosso Deus? Quem é esse pequenininho aí? Porque grande é quem peleja por nós. Aí ele chega lá, se oferece, peleja com aquele gigante, derruba com a pedra, mas mata ele mesmo é com a espada. E depois que o gigante morreu, a fama do homem cresceu. E aí Saul não deixa mais Davi voltar para casa, bota ele debaixo das asas e leva para casa. Dali em diante, no capítulo 18, começa uma grande amizade entre Davi e Jonatas. E a Bíblia vai dizer em algumas ocasiões que a alma deles era ligada uma à outra. Meus irmãos, em muitos versículos bíblicos diz que fala a palavra coração da maneira figurada. Você pode substituir a palavra coração por alma, porque o que guarda os nossos sentimentos é a nossa alma, não é o nosso coração. De modo que se você tiver um problema cardíaco e você precisar fazer um transplante, quando você acordar de um transplante bem sucedido, você continua amando exatamente as mesmas pessoas, porque o coração não guarda sentimento. O que guarda sentimento e entendimento é a alma do homem. E a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas, de modo que eles eram amigos demais, amicíssimos. E Jonatas era o primogênito de Saul, que deveria reinar em lugar de seu pai depois de sua morte. Mas ainda no capítulo 18 vai dizer que Davi era amado por Jonatas, era amado pelo povo de Israel e era amado até pelos servos da casa de Saul. Esse era Davi. Só que aí Saul começou a ter uma inveja, por causa daquele cântico muito conhecido de que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aí o que foi que Saul disse? O que falta para esse homem? Só falta o reino, porque tudo que eu tenho, ele tem, se duvidar tem é melhor. Estou conjecturando, mas ele disse de fato, só falta o reino. Aí ele ficou com aquela inveja danada dentro dele, planejou uma emboscada e quis casar a filha dele, Merabe, que era a filha mais velha dele. Porque na verdade ele queria chamar a atenção dos inimigos para Davi, para que os filisteus odiassem ainda mais Davi. E ele queria casar sua filha, mas Davi sabe o quê? Quem sou eu para ser genro do rei? Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Davi foi ungido rei, mas ele sabia se colocar no lugar dele. Ele disse assim: quem sou eu para ser genro do rei? Eu sou tão pequeno. E ele se absteve de casar com a filha mais velha de Saul, porque ele reconhecia quem ele era. Porque ainda que o Senhor te faça uma promessa, bota os teus pés no chão, porque só no tempo dele vai acontecer, e só no tempo dele vai aparecer a exaltação. Se assim ele quiser, porque se ele não quiser também não tem problema. Nós estamos pelejando aqui é para ir para o céu, não é para ter nada aqui não. Aí aconteceu que ele não quis casar com a Merabe acabou casando com outro, mas aí Saul ficou sabendo que a filha mais nova dele, Mical, queria casar com Davi, era apaixonada por Davi. Ele se aproveitou da situação, fez um conchavo por lá, mandou os servos por trás e ficar cochichando lá nos ouvidos de Davi e dizer: olha, a filha do rei está apaixonada por ti, o rei faz maior gosto, o rei quer mesmo que tu case com ela. Só que eu aprendo ainda que crente que está em Jesus e espera em Jesus também não pare pelos ouvidos não. Ele escuta o fuxico, mas ele sabe o lugar dele. Ele escuta a fofoca, mas ele permanece em Cristo. Porque crente em Jesus não sai do seu lugar, nem com fuxico e nem quando ninguém quer lhe botar para cima não. O grandão aqui é só ele. Aí ele vai, escuta lá o fuxico, mas continua na dele. Mas aí Saul sabe o ponto fraco do homem, chegou e disse assim: ó, vou te desafiar, se tu trouxer 100 prepúcios para mim, aí pode ser meu genro. Aí ele se sentiu desafiado, sentiu como se ele fosse ganhar uma grande peleja. Ele se sentiu no mérito de casar com a filha do rei, enfim. Aí ele foi lá, e ao invés de caminhar a milha que foi proposta, ele caminhou 2. Porque a Bíblia relata que ele trouxe foi 200.
Qual é o inimigo filisteu que vai de bom grado se deixar circuncidar? Ele matou 200 homens para que deles pudesse tirar o seu prepúcio. E assim ele fez e casou com a filha do rei. Mas mesmo assim, nem com essa emboscada, o homem de Deus não morreu. Saul planejou, mas quem dá o livramento é o Senhor, porque é Ele que conhece todas as coisas. Aí Davi se livrou e vamos para o capítulo 19. Saul disse: não consigo mais armar emboscada para esse homem morrer. Ele simplesmente não morre. E a Bíblia diz ainda que ele tinha medo, porque ele entendia que a mão do Senhor estava com Davi. Aí ele disse assim: eu vou matar, vai ser o jeito de eu sujar minha mão de sangue. E resolve matar ele no capítulo 19. Mas Jonatas, que era o seu primogênito, intercede para não matar. E Mical, que era sua filha e esposa de Davi, dá fuga para ele. Dentro da casa de Saul, ele não encontrava apoio para o plano dele. No capítulo 20, Jonatas ajuda Davi a fugir. E há uma expressão lindíssima que Davi fala: há apenas um passo entre mim e a morte. Ele entendia que ele estava no lugar de apuro. Ele entendia que a peleja do rei contra ele era ilegítima, mas era verdadeira. E ele sabia que se ele não tomasse cuidado, realmente ele estava de fato a um passo da morte. No capítulo 21, Davi vai ter com Aimeleque, que é o sacerdote. E quando ele chega lá, ele não diz que está em contenda com o rei, ou melhor, que o rei está em contenda com ele. Ele só diz assim: não, eu vim apressado, porque o rei mandou eu fazer umas coisas aqui, mas sirva pão aí para mim e para os meus homens. E Aimeleque não estava sabendo de nada, que é o sacerdote. Aí dá pão para ele, e Davi ainda diz assim: eu estou desarmado, o senhor tem alguma espadinha por aí? Aí Aimeleque diz assim: tem uma que está escondida ali. Qual é a espada? A espada de Golias estava escondida. E o sacerdote entrega a Davi a espada de Golias. Sabe o que eu entendi aqui, pastor? O menino cresceu. O menino que antes derrubou com pedra, agora peleja com espada de gigante. Olha a grande diferença. E eu entendo que tudo que ele passou era o Senhor forjando ele para que ele pudesse chegar ao ponto da grandeza que o esperava. Tem gente que nunca vai ser grande porque não sabe suportar a dor quando é pequeno. Se está doendo, se ponha no seu lugar. Mas eu tenho razão. O Senhor não chamou crente para ter razão. O Senhor chamou crente para esperar nele. Espera nele, porque Ele é o teu juiz, Ele é o teu vingador. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo. E Ele vai fazer uma justiça muito melhor do que a que tu faz com a tua mão. Aí aconteceu que ele pegou a espada de Golias. No capítulo 22, ele foi se esconder na caverna de Adulão. E lá ele formou o grupo dele de 400 homens. Só gente boa. Foram os endividados, aqueles que estavam arruinados, aqueles que estavam em depressão. A Bíblia diz que eles estavam amargurados de alma, né? Mas também eu entendo que no capítulo 22 diz que quando a família de Davi soube que Davi estava lá, ela foi ter com ele. A família dele ficou do lado dele. A família de Davi foi ter o encontro dele, mesmo dentro de um grande perigo. Porque pensa num negócio que família sabe, é resgatar quando está em perigo. Às vezes a família nem é unida, mas se mexer com um, parece uma ruma de besouro. Se une ligeiro. Que o Senhor nos abençoe com a união em tempos de paz. Que o Senhor nos abençoe com união em tempo de bondade. Para que quando chegar o dia mau, a nossa família já esteja fortalecida. Vamos adiante. Aconteceu que depois desse episódio, Saul ficou sabendo que ele foi ter com o sacerdote Aimeleque. E para resumir, foi uma matança. Ele matou 85 sacerdotes nesse dia, porque disse que eles tinham ajudado a Davi. Mas um escapou, que era Abiatar. E ele foi ter com Davi, ficou sobre as asas de Davi, escondido em Davi. Davi tomou conta desse único sacerdote que escapou. No capítulo 23 do livro de 1 Samuel ainda, gente, vai dizer que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. E que Davi, sabendo disso, corre lá e vai defender a cidade de Keila. Mas Saul sabe que ele foi lá para defender. E Davi começa a temer dentro dele. Será que Saul vai vir aqui? Aí ele consulta o Senhor. Senhor, será que Saul vai vir aqui me encontrar em Keila? Aí o Senhor responde: vai. Aí ele pergunta de novo: Senhor, será que o povo de Keila vai me entregar? Mesmo depois de tudo que eu fiz aqui, salvei eles e tudo. Aí o Senhor: vai também.
Sabe qual era a diferença entre Saul e Davi? Saul matou a todos os sacerdotes, ele não tinha mais a quem perguntar. Mas Davi tinha um, e ele fazia questão de consultar o Senhor em tudo que ele ia fazer antes que ele fizesse. Porque seremos bem-sucedidos se o Senhor disser em qual rumo nós haveremos de andar. Irmã Lídia, faz tempo que eu estou esperando uma resposta e o Senhor não me fala. Por debaixo da autoridade do Senhor, caminha na resposta que tu está precisando. Porque se tu estiver andando por um caminho que não agrada o Senhor, Ele vai te tirar de lá. O que a gente não pode é ficar parado. Caminha, prospera, vai lá, enfrenta esse desafio. Porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Aí ele consultou e aconteceu de ele saber que realmente Saul ia encontrar ele. E o que ele mais temia aconteceu. Saul acabou cercando Davi de maneira que Davi ia perder. A Bíblia fala que Saul enfim cercou Davi. Mas na hora que ele ia começar a peleja, chegou um mensageiro dizendo: sabe o que, Saul? O senhor saiu, a cidade ficou desguarnecida, foi atacada. Aí Saul, para não perder o reino, teve de voltar. Dessa vez Davi não tinha mais estratégia, não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor de Davi sabia o que fazer. E ele armou uma estratégia de modo que Saul teve que voltar. E Davi foi livre pela mão do próprio Deus. Tem horas que a gente não tem saída, pois é nessa hora mesmo que entra a mão do Senhor e Ele faz como lhe apraz. Davi, enfim, foi livre pela mão do Senhor e Saul teve de voltar. Eu sei que depois desse episódio, para encurtar a história, Saul ainda foi atrás de Davi outras vezes. E Davi mostrava que tinha a oportunidade de matar Saul e não o matava. Porque ele entendia que não era para tocar no ungido do Senhor. Ele entendia que a justiça de Deus era melhor e melhor e melhor e melhor que a justiça dele. Aí aconteceu que no final, Davi entende que ele nunca ia conseguir se livrar de Saul. Aí Davi diz assim: não consigo mais. Eu vou me refugiar onde eu sei que Saul não vai me achar. Aí ele vai para a terra dos filisteus. Pede abrigo na terra dos filisteus. Como o homem é muito sabido, ele chega para o rei e diz assim: rei, não precisa eu ficar aqui na cidade real não. Quem sou eu para estar na cidade real? Me bota numa cidadezinha do interior mesmo. Aí ele ganhou Ziclag, que era o nome da cidade. Ganhou Ziclag e foi para lá, ficar lá com os homens dele. E ele morou durante 1 ano e, se eu não me engano, 4 meses na cidade de Ziclag, dentro do território filisteu, porque ele sabia que Saul não ia atacar ele lá. Aí agora sim, meus irmãos, nós podemos abrir a Bíblia no Salmo 56, onde foi lido hoje, e podemos entender em que contexto Davi escreveu o Salmo 56. Quando ele não tinha mais saída, quando ele não tinha mais esperança, quando ele estava longe da sua casa, separado dos seus pais, quando ele enfrentava uma batalha diária, quando ele estava exilado entre o povo que o odiava, que eram os filisteus. Os filisteus só não atacavam Davi porque eles estavam debaixo da ordem do rei de não fazê-lo. Mas os filisteus o odiavam. E ele estava lá morando entre os inimigos. Aí no Salmo 56 nós vamos encontrar aqui o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir todos os dias. Eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo. Existe uma pausa entre o versículo 2 e o versículo 3 que ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. O versículo 3 é bem semelhante ao versículo 11 que está lá na frente, quando ele diz: quando eu ficar com medo, eu vou confiar no Senhor. Porque o Deus que me livrou vai continuar me livrando. O Deus que escreveu propósitos para a tua história, Ele vai continuar te livrando. Vai continuar te dizendo em que caminho andar. Sabe o que a gente tem que fazer? Confiar. Por que Davi confiou? Porque ele conhecia o Deus que ele estava servindo. Muitas vezes a gente não confia na providência do Senhor, nem na sua provisão, porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. Porque vir à igreja uma vez na semana não é suficiente. É uma bênção, mas não é suficiente. Porque você tem 2 horas aqui, 3 horas no máximo dentro da igreja, e você tem o resto da semana todo para ser bombardeado lá fora. E depois você não sabe por que você não tem fé e não tem confiança. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele é feito em secreto. Aleluia. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é construído em secreto.
Você precisa se render e conhecer ao Deus que você serve. Irmã, mas eu conheço Ele, eu já li a Bíblia, eu sei como Ele é. Mas você talvez conheça o Deus de Davi, talvez conheça o Deus de Samuel. O que eu estou falando é o teu Deus. Porque a sua necessidade não é a mesma necessidade da pessoa que mora do seu lado. O Deus que nós servimos, Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. E quando a gente conhecer e entender quem Ele é que de fato a gente vai aprender a confiar e entregar tudo a Ele. Vou caminhando aqui para o final. A outra maneira de produzir confiança é a base da necessidade. E por causa disso eu quero levantar aqui a história de um outro personagem bíblico muito conhecido, que tem inclusive nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É a história de Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga no tempo de Jesus, ela era regida por 3 homens principais. Se o livro de Atos vai relatar o nome dos outros 2, mas um deles era Jairo. E Jesus naquele tempo era muito famoso. Mas havia uma carta circular entre as sinagogas que dizia assim: olha, aquele que reconhecer que esse Jesus aí é o Cristo, vai estar expulso da sinagoga. E o capítulo de João vai falar de um cego de nascença que nunca se ouviu falar da cura de um cego de nascença até então, mas Jesus o curou. E ele vai ser interrogado pelo Sinédrio. E o Sinédrio pergunta a ele quem fez, e ele conta tudo, mas o Sinédrio fica tão irado que chama os pais dele para confirmar a história. E os pais dele dizem assim: olha, ele é adulto, ele tem idade, vai perguntar para ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que os pais daquele cego de nascença tinham medo de responder ao Sinédrio, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. É tanto que o Sinédrio mandou chamar o cego de novo, o ex-cego. Interrogou de novo. E quando terminou o segundo interrogatório, expulsou ele da sinagoga. Você sabe o que é ser expulso da sinagoga no tempo de Jesus? Era não ter mais comunhão. Não era como uma disciplina hoje em dia. Estava mais para ser excomungado, excluído. Naquele tempo, meus irmãos, as pessoas necessitavam levar o sacrifício até a sinagoga para que houvesse remissão dos seus pecados. Portanto, se o sacerdote não recebia o sacrifício, os seus pecados não eram perdoados, as pessoas continuavam impuras. E quando eles fechavam a porta da sinagoga para alguém, eles fechavam também a porta de salvação. Se o teu pecado não é perdoado, tu também não vai poder ser salvo. E as pessoas tinham medo de chegar até Jesus, porque elas tinham medo de perder a salvação delas. E se ele não fosse o Messias? Jairo arriscou tudo. Jairo botou tudo em xeque, porque ele não era apenas uma pessoa que frequentava, ele era um dos principais da sinagoga. E quando Jairo chega lá, que ele vê Jesus, ele se lança nos pés de Jesus. E aqui eu digo que o segundo fator que produz em nós confiança é a necessidade. Jairo só tinha uma filha, possivelmente porque ele não conseguiu ter outros, porque não era comum ao judeu ter apenas um filho. Era um motivo de honra ter muitos filhos, mas Jairo tinha apenas uma menina de 12 anos. E ele chega diante do mestre e ele se joga. Sabe o que foi que eu aprendi? Jairo já cria. Ele não tinha confessado, mas ele cria. Se ele não cresce, ele não tinha ido atrás de Jesus, não. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele fez uma confissão pública e todo mundo viu. O chefe da sinagoga, que pregava contra o Messias, prostrado lá nos pés. Mas não era só dizendo que ele era um mestre, não era só dizendo que ele era um profeta, não era dizendo que ele era um homem poderoso. Era dizendo que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, poderoso para salvar e para curar. E Jairo vai lá e se joga nos pés dele. Jairo confia unicamente na bondade do Senhor. Porque se o Sinédrio fecha a porta de salvação, no capítulo 10 de João, o próprio Cristo declara: eu sou a porta. E quem entrar por mim vai achar salvação. Quem entra por ele encontra salvação. Sabe por que ele estava falando isso também, pastor? Porque em Jerusalém existia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E por lá entravam as ovelhas que iam ser oferecidas em sacrifício. E as ovelhinhas entravam, mas as ovelhinhas não saíam, porque quando elas entravam, elas eram sacrificadas. Aí Jesus vai e disse assim: ovelhinha, quando tu entrar pela porta que sou eu, tu não vai pro abate nem pro sacrifício não. Tu vai entrar e tu vai sair e vai achar pastagem, porque eu sou a porta da salvação. Fique de pé, igreja, já vou encerrar.